também, ok? Então nós vamos aprender como que nós vamos falar lá, ok? Eu vou começar com a primeira pergunta e nós vamos trabalhar sobre as perguntas que eu recebi. Tirei algumas, não quer dizer que as mais importantes, mas as que têm a ver com o que nós iremos passar agora, nós estamos passando agora para você. Então, o aluno que está aí querendo aprender, e é interessante saber que quando nós vamos para a França, enfim, quando nós chegarmos lá, nós vamos utilizar os bancos e o correio é um meio onde que nós iremos passar para enviar algo para o Brasil. Então é muito importante para você, se você tem algo para enviar para o Brasil, e lá você precisa de falar pelo menos um pouco do francês, para que você consiga ali resolver o seu problema, ok? A primeira pergunta que nós vamos trabalhar com ela é caixa de correio, né? Como que fala caixa de correio em francês? É uma fórmula que você, por exemplo, nas ruas lá você vai encontrar umas caixinhas amarelas onde você coloca ali a sua carta, que em francês fala lettre, ok? Então como que responde, como que eu falo caixa de francês, a caixa de correio em francês? Então, vamos responder agora para vocês aí. La boîte, né? Nós escrevemos errado aqui. La boîte postale. A boîte é a caixa onde ali que a gente coloca a nossa carta ali para enviar para algum local. Então, se você pode usar também, muito comum de você falar para a pessoa, exemplo, você pode usar o verbo procurar. O verbo procurar é je cherche. Madame, s'il vous plaît, je cherche un boîte postale. Estou procurando, senhora, estou procurando uma caixa para colocar letra. Nós falamos caixa de correio, lá no francês é a boîte. Então você fala la boîte postale, ok? Nós vamos fazer para que o aluno consiga ali, né, ele resolver a vida dele. E é interessante saber que a gente, né, quando eu morei lá na França, a gente, no início, a gente aprendeu para trabalhar lá e eles sempre frisaram conosco, fale devagar. Quando você pede às pessoas que falem devagar com você, você tem muito mais chance ali de conseguir entender o que eles estão falando com você. Então você tem que saber que pouvez-vous parler doucement avec moi, s'il vous plaît? Você poderia falar devagar comigo? Isto é uma fórmula que você consiga talvez ali entender melhor, ok? A segunda pergunta que eles me perguntaram, como que fala no francês cartão? Cartão, que eles perguntou, cartão postal. Cartão postal no francês, ou no português. Como que fala no francês? Você chegou lá e você precisa dessas frases para você liberar talvez um documento importante para o Brasil, ou mesmo do Brasil para a França. Quando chegar lá, você precisa de pegar aquele documento, você precisa utilizar o banco para você trabalhar. E é importante também frisar mais uma vez com vocês aí que nessas frases que nós iremos passar, as perguntas dos meus alunos, dos meus seguidores que nós estamos fazendo essa live hoje, respondendo muita pergunta. A gente, na verdade, eu peço até desculpa, porque tem muita gente que mandou mensagem. A gente está respondendo as que estão lá mais tempo, na verdade. É muita gente. Graças a Deus, fico grato, né, com os meus seguidores, que a gente tem uma página onde que a gente está interagindo com os seguidores lá, ultrapassamos os 65 mil pessoas lá, tanto do Brasil como lá fora, e as pessoas mandam mensagem para mim lá, e eu falei que eu iria fazer a live de hoje respondendo, irei fazer agora a próxima live também respondendo mais algumas pessoas, já tem 2 aulas programadas para responder aí os nossos seguidores e alunos, pessoas que estão precisando de aprender o francês, ok? Mas vai servir para você também utilizar em outros bancos também, não quer dizer que só o Banco La Poste não,
que é o correio não. O mesmo vocabulário que você vai aprender aqui, você pode usar em outro banco também, ok? Então vamos lá. Como que fala cartão? Vamos falar la carta postal. La carta postal, que é o cartão postal, ok? Vamos para a segunda pergunta. Pacote, vamos dizer. Em português, pacote. Você chegar lá e tem um pacote para você, ou você é comum de você receber, exemplo, colis. Vamos fazer a resposta aqui. Como que fala pacote em francês? Você chegou lá, o gardien, a pessoa responsável do prédio, que é o síndico. Ele pode falar para você, vous avez reçu un colis. Você recebeu ali um pacote, ok? Mas vamos lá, le colis, ok? Então você vai falar para a pessoa o pacote, enfim. Cartão é a caixa, quando você refere também. Depois acredito que a gente vai chegar lá também, ok? E outra coisa importante, quando você for perguntar e sempre, principalmente em banco, em outros locais, você lembre de você usar formal com as pessoas. Os franceses não gostam que você use informal com eles, ok? Você chegou lá no banco para perguntar algo do tipo, ou você tem que pedir alguma informação, alguma coisa, você vai usar ali o formal com aquela pessoa que está ali para te atender, ok? Agora nós vamos à próxima. Eles me perguntaram lá como que fala selo em francês. Vamos lá. Le timbre, ok? Então você vai falar que você pode comprar, na verdade, né? O que é interessante é que você pode comprar, né? Lá nos cafés, geralmente vendem lá onde você vai tomar um café, tem onde é o tabaco, também você pode comprar. Para você colocar, não é necessário você ir lá no correio. Claro, né, você pode ir lá no correio que você consiga fazer isso também. Mas como em 500 metros, eu acredito que é mais ou menos por aí, tem uma boate onde você coloca a sua letra. Não é necessário você sair da sua casa e ir lá nos correios, que é lá após, colocar a sua carta, não. Você pode colocar nas boates que estão na rua, me parece que é de 500 metros, tem uma. Então eles passam ali, me parece que eles passam a parte da manhã para recolher e eles passam ali a parte da tarde, après-midi, por fazer ali, para pegar aquela carta, sublevar lá para onde eles vão distribuir lá, ok? Agora a gente vai aprender outra, para responder mais uma vez. Eu gostaria de saber como que eu falo carteiro em francês. Vamos dizer que você chega e você tem um documento que precisa chegar na sua rua e o carteiro está ali entregando as correspondências, por exemplo, e você precisa de falar com o carteiro. Mas como eu falo carteiro em francês? A gente vai escrever aqui no português. Carteiro. Aí você vai aprender agora como que eu falo carteiro em francês. Vamos notar que eu notei aqui, eu estou separando aqui, pessoal, porque tem muita mensagem, eu recebi muita mensagem. Não quer dizer que eu estou selecionando, não. É porque não vai dar tempo de eu colocar todas, né? Eu separei as que estão lá e assim, a gente fica grato com esse público, né? Principalmente, igual eu acabei de frisar para vocês aí, o povo da África tem mandado muita mensagem no meu Facebook oficial lá, eu tenho respondido as pessoas. Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, eu demoro a responder. Hoje a gente tem uma equipe que cuida disso aí para nós. Aliás, para mim, eu fico mais voltado das minhas aulas. Hoje eu já dei aula de manhã, hoje eu não parei até agora, não parei. Eu dei aulas fora do Brasil já, hoje eu não parei literalmente, só parei para mim almoçar e eu não parei. Ainda tem mais aula depois da live aqui, ok? Então vamos aprender como que nós falamos carteiro em francês. Só separar aqui.
Aí você vai lembrar que você vai falar para a pessoa, exemplo, quando você escrever aqui, não é essa, aqui não é, tá fora da minha lista aqui, pessoal. Vou separar aqui, vou separar eles aqui. Vou separar aqui que não é os que eu tava na lista minha aqui, não. Não vou sair fora do meu cronograma aqui. O aluno, ele me mandou mensagem aqui, vou pegar por lista aqui, porque senão eu fico perdido. Ele me perguntou como que eu falo senha em francês, tá? É interessante saber que no francês, exemplo, você pode usar, né, exemplo, no restaurante, para você pagar alguma coisa, né? Eles podem fazer para falar para você, exemplo, a senha le code. Tapez votre code. O que é o tapez? O tapez é o digite. Digite o seu código, por favor. Que é uma forma de eles falar com você. Dá a impressão que é tapez, mas o tapez é o digitar, ok? Aí eu vou responder mais um aqui, senha em francês. Le code. Lembramos que no francês você vai falar, principalmente quando você vai falar monsieur, igual eu acabei de falar para você, ou madame, tapez votre code, s'il vous plaît. Aí ele está dizendo, digite a sua senha. E é interessante aqui, né, a gente aprendeu lá também, que eles falam, né, uma fórmula talvez mais fácil para você entender. Claro, se você tiver ali um exemplo, uma outra fórmula de você perguntar, é igual sempre eu falo com os meus alunos, né? As pessoas falam assim, eles colocam a mão no ouvido e falam assim, pardon, o que é esse pardon? Pardon é o perdão, desculpa aí, ok, estou passando um exemplo, mas ele serve também para você, ok, quando você não ouviu. Eles falam, exemplo, quando eles levam a mão no ouvido e falam, pardon, madame, isso significa que ele não te ouviu, ou ele não te entendeu. Aí o que você vai fazer? Você vai repetir. Lembramos que sempre quando você for repetir, se você puder repetir de uma forma mais fácil para que ele entenda, é mais tranquilo. Ou você falar uma outra forma. Exemplo, ele falou lá a senha. Pardon, le code. Né? Code, a senha. E outra forma. Tapez votre code, madame, s'il vous plaît. Eu ontem recebi uma mensagem de uma menina que ela me falou sobre que tem muita dificuldade de falar o R no francês. Aí me perguntou se eu tenho alguma dica para falar para ela. A gente não tem muita coisa para falar, é a prática, né? Você praticar ali todos os dias. Algumas coisas é importante para você. Exemplo que eu vou dar para você, as pontuações que nós temos, vamos acompanhá-la. Exemplo, tem uma vírgula lá, dá uma paradinha naquela vírgula lá e dá uma respirada, mas coisa básica, rapidão aí. Por quê? Porque você consegue trazer ar para o seu pulmão. Quando você traz ar para o nosso pulmão aqui, você consegue manter ali a sua fonética. Por quê? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Por quê? Porque quanto mais ar você tem no seu pulmão, você consegue pronunciar as palavras que tem o R. Vou citar aí exemplo, pardon, merci, je ne comprends pas, je ne comprends pas, eu não entendo. Então você pode manter esse pulmão com um pouco de ar que você consegue ali pronunciar. E nós sabemos que a dica que eu dei para ela, que eu acabei de até enviar uma mensagem para ela logo depois, explicando para ela que no nosso português nós falamos o R picando, tre, 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 tre. No francês ele é firme. Vou citar o número 3 que nós falamos no nosso português. 3. Aí você vai falar 3. La carte de crédit. Crédit é o cartão de crédito. La carte bancaire. Então, é o cartão do banco. Então, tem duas formas de você usar aí, ok? E banco em francês, né? Mais uma outra pergunta aqui que eles mandaram para mim aqui. Eles mandaram muito, igual eu disse para você, mas o nosso tempo hoje, né, a gente não consegue falar todos, mas a gente vai guardar aqui e a gente irá fazer uma outra live também para responder as que estão aqui. Ou caso a gente vai colocar algumas aqui na próxima live, mesclar aí
para que eu consiga responder todas as pessoas. Eu faço isso com carinho, eu tenho um carinho com tanto os meus alunos presenciais, os meus alunos online e as pessoas que ali estão nos seguindo, ok? Então eles pediram como que fala banco em francês, né? No português, o banco, né? Vamos falar banco, só o banco. Aí no francês, vamos pôr la banque. E outra coisa interessante, né, que no português é masculino e no francês é feminino. Masculin e feminino. Masculin é masculino, feminino é feminino, ok? Por exemplo, banco é o banco, aqui nós falamos, lá na França, la banque, ok? É interessante que você, como eu explicar para você, você usar ali usar o verbo procurar. Je cherche la banque, aí pode falar o nome do banco que você quer procurar. Procurar, você usa o verbo cherche, ok? E é interessante saber que também na fórmula que nós falamos no português, nós vamos falar, talvez aqui nós usamos feminino, e lá você vai mudar lá, porque lá é masculino. Então, é fácil de fazer essa mudança aí. O que significa esse lá aqui, né? Para quem está chegando aí, né? Esse lá é o A do nosso português. Então, você fala, aí traduzindo para o português, a banca, né? Nós vamos dizer assim, a banco, né? Não existe mais, só para você ver que está traduz. O lá significa a. Por que nós colocamos o lá aqui? Porque o banco no francês ele é feminino, ok? Então por isso que é la banque, ok? Agora é outra pergunta que eles me perguntaram aqui. Talvez eu não consiga ali fazer, igual eu disse para você, todas as perguntas, porque é muita pergunta que eu separei aqui. E você vai aprender também que você pode falar, exemplo, dinheiro em francês. Exemplo, você vai falar, eu citei até uma frase que me colocaram aqui, né? Já que nós estamos falando do banco, agora a gente vai falar do dinheiro. A segunda pergunta para nós aqui, nós vamos aprender agora como você vai usar lá. Se você está pensando em ir para viajar, ou estar lá na França, né, que é comum de você precisar de usar banco, porque você vai receber o seu salário lá e você tem que ir retirar. Então, a pergunta que eles me fizeram para mim foi a seguinte: eu gostaria de sacar dinheiro. Então, nós vamos aprender a falar. Essa é uma das frases que eu separei, né, para nós aqui, muito importante, porque todas as pessoas que trabalham lá precisam de utilizar o banco. Aí você precisa de sacar um dinheiro para pagar uma conta ou mandar, né, para o país, para o Brasil ou outro país, não importa. Mesmo aqui no Brasil, se você estiver indo para lá a passeio ou mesmo para morar ou algo do tipo, você precisa de usar esse vocabulário. Então a frase ficou: eu gostaria sacar dinheiro. Então, a frase ficou o seguinte: eu gostaria de sacar dinheiro, né? Aí você vai lembrar que agora vamos para o francês. Nós vamos usar aqui uma expressão muito usada no francês, o je voudrais, ok? Vou explicar um pouquinho a mais sobre essa expressão, porque no francês ele é muito usado. Você vai chegar em um determinado local, você vai usar ela lá, tá? Então você vai aprender como usar aqui e em outros estabelecimentos também, como café, restaurante, enfim. Aqui nós colocar lá, eu vou colocar lá aqui. Você lembrar que nós vamos, eu vou ter
je voudrais, né? Aqui nós estamos falando o quê? Do prenome que está aqui, o je, e o voudrais, né? Voudrais. E é interessante que você vai lembrar que no francês ela é uma expressão. Lembre-se de você usar esta expressão ao pedir alguma coisa. Exemplo. Por quê? Porque se você entrar em um café, você vai usar esta expressão. Bonjour madame, je voudrais un café. Aqui, je voudrais retirer de l'argent, ok? E é interessante que você pode usar, claro, né? Que você vai usar no francês, que a forma eu gostaria de retirar dinheiro, ok? Mas o je voudrais, igual eu falei para vocês aqui, ele parece que está tendo um probleminha aqui. Tá tendo certinho aí, ô Guilherme? Apareceu uma mensagem para mim aqui. Apagou. É porque deu um problema na transmissão ao vivo, apareceu outra mensagem que eu acredito que agora deu certinho de novo. Dar continuidade aí, ok? Então, je voudrais é eu gostaria. Lembre-se de você usar esta expressão ao pedir alguma coisa, pois no francês, je veux, eu quero, soe um pouco rude. Então, se você entrar em um café para pedir um café, eu vou usar esta expressão. As pessoas podem aí confundir um pouquinho com o verbo vous voulez. O vous voulez, ele está te perguntando se você quer alguma coisa. Exemplo, você vai falar, vous voulez boire quelque chose? Aí ele está te fazendo ali uma pergunta se você quer beber alguma coisa. Agora, aqui você está fazendo o pedido para alguém. Então, você vai falar, je voudrais. E outra coisa importante, que nós terminamos aqui com A e S. Né? Toda palavra que a gente vê que está terminando com A e S no final, lembre-se de você usar o quê? O som da letra E. Então, nós vamos ver alguns exemplos que eu vou dar para você aqui. Vou falar algumas palavras que terminam com a letra A e S. Português, nós escrevemos Portugais, então vamos falar português. Francês, também nós escrevemos com que vai terminar ali com A e S. E o verbo mais usado, um dos verbos mais usados no francês, tá? Eu até vou escrever ele aqui, por quê? Porque é um verbo que a gente está usando ele sempre, por quê? Porque nós estamos em deslocamento. Então eu vou escrever ele aqui, olha. Por quê? Para nós aprender a fonética. É importante para nós, por quê? Porque não é aquilo que você escreve que você irá pronunciar. Nós terminamos aqui com A e S, o je voudrais. Perceberam aí? Deram para vocês verem aí que terminamos o quê? Com A e S. A fonética, je voudrais. Nós vamos terminar o quê? Com a letra E. Aqui nós estamos o quê? Terminamos também com a letra A e S. Aí você vai falar o quê? Je vais, eu vou. Você vai escrever, né, a forma de você falar que você vai escrever. Vamos falar com você para ficar mais fácil para você. Je vais. Então você vai escrever, o je vais, né, que você vai escrever. A fonética você vai falar je vais. E é interessante saber que eu vou pegar mais uma carona com esse verbo aqui. Por quê? Porque na pergunta, comment allez-vous? Comment allez-vous? De uma vez, rapidão, porque quanto mais rápido você falar, talvez você aproxima mais a fonética do francês. É importante que você vai corrigir aos poucos. Você não vai chegar lá e falar tudo ao mesmo tempo. Você vai começar dando um passo por vez. E é interessante saber que às vezes as pessoas falam, fulano é isto, fulano é aquilo outro. Não, gente, não é assim. O idioma é aquela coisa, basta você praticar, você correr atrás dos seus objetivos. Né? Vou aproveitar aí a história, vou contar a historinha de uma garotinha, uma menininha, na época em 2018, ela tinha, já me parece com 9 anos, me parece, e ela, o sonho dela era aprender francês. E ela, o que ela fez?
tem um projeto aqui na minha cidade que se chama Árvores do Sonho. O projeto, né, é para pessoas que, né, crianças que têm sonhos, mas não têm condição financeira ali de realizar o sonho. O que ela fez? Ela escreveu uma carta para o Papai Noel e pedindo ao Papai Noel um curso de francês. E eu estava passando na rua e o cara me parou na rua e falou para mim sobre a carta dela. Eu li a carta, falei com o proprietário, o responsável na época do projeto. Se fosse verdade, eu iria doar um curso para ela. Como eu doei um curso para ela, eu não queria que nem saísse nas redes sociais, eu nem lá levei o telefone na época, não tirei nada, enfim, saiu na rede social e hoje ela acabou de fazer uma matéria especial para um canal de televisão aqui também. Enfim, hoje ela paga para estudar francês. Na época ela não tinha condição de pagar, a mãe dela não tinha condição de pagar para aprender. Hoje ela paga para estudar o francês, ela estuda aulas presenciais. Então isso para a gente foi importante. Então é o sonho, né? Quando você quer, você consegue, ok? Então vamos lá. Então na pergunta comment allez-vous, você vai responder je vais bien. A maioria, né, de nós, vamos dizer assim, que às vezes a gente confunde mesmo, a gente responde para a pessoa je suis, né, je suis bien. Na pergunta comment allez-vous, você vai responder o quê? Je vais bien, eu vou bem. Je suis bien, as pessoas responderam lá nas minhas plataformas, inclusive tem umas pessoas responderam lá, eu quero também que vocês me entendam que eu não estou ali para falar quem deve falar certo, quem está falando errado, não. Quando der a oportunidade, eu vou lá, explico, falo o porquê que ele escreveu, com o maior carinho, claro, né, com a maior atenção, não chego lá e falando, você está escrevendo errado, aquilo outro, não. Chego lá e falo para ele. Então, você vai responder para a pessoa, je vais bien, eu vou bem. Je suis, eu estou, no sentido de você quer dizer, estou bem no trabalho, estou bem aqui onde eu estou falando com você. Então, às vezes a gente responde mesmo, je suis bien, e passa despercebido, mas não é o correto, tá? Você vai responder na pergunta, hein? Comment allez-vous? Você vai responder je vais bien. E é interessante também você perguntar para a pessoa que te perguntou como que você está. Aí você pode responder et vous, ok? Vamos dar mais sequência aqui para nós. A próxima pergunta que eles me perguntou, então aqui só para nós finalizar, eu gostaria de sacar dinheiro, je voudrais retirer de l'argent. Claro, né, tem algumas palavras que a gente não, algumas frases aqui a gente não vai poder colocar todas elas porque não dá nem tempo de eu colocar, é muita coisa que eles mandaram para mim. Eu tirei algumas e a gente vai deixar, igual eu falei para vocês, para a próxima aula. A próxima pergunta aqui que eles perguntou, pegando carona, eu quero retirar dinheiro, beleza, mas para você retirar o dinheiro você precisa de quê? Eu preciso do caixa eletrônico, senão eu não consigo retirar dinheiro. Então você vai falar le distributeur automatique, je cherche un distributeur automatique, estou procurando um caixa eletrônico, ok? E geralmente, vamos dizer que você, já que nós estamos falando sobre isso, né, eu vou falar um pouco mais para você. A pessoa mandou mensagem falar como eu troco, eu preciso, ele falou a pergunta dele, eu preciso trocar dinheiro, trocar, né, é o changer. Então, como que fala dinheiro? Nós já acabamos de falar aí, mas como que fala notas em francês? Billet. É interessante saber que billet também é a passagem que a gente compra para viajar. Vamos dizer que você chega lá no aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, e o controle fala para você a seguinte frase: passez votre billet de retour. Me passa a sua passagem de volta. Um billet serve para você falar nota e passagem, e também é considerado também que eu falo para você esqueci na minha cabeça aqui, é o trem-bala, que a gente viaja lá na França para comprar o bilhete também deles também, lá também você fala billet, serve para o TGV, né, le TGV, le train de grande vitesse, e serve também para avião
e também serve para você falar nota ambié. E é interessante também, já que nós estamos falando sobre dinheiro e trocar dinheiro, às vezes você vai comprar ali pagar alguma coisa lá no supermercado ou mesmo no banco, ele pode falar para você a seguinte frase: Vous pouvez changer pour moi un billet de 10 euros, s'il vous plaît? Vous pouvez changer pour moi un billet de 10 euros, s'il vous plaît? Você pode trocar para eu uma nota de 10 reais, por favor? Então a gente vai a melhorar o nosso vocabulário. Claro, eu vou lendo mais rápido aqui porque não dá tempo de falar tudo aí, ok? A outra pergunta que ele vous avez un ticket, um exemplo, vous avez un billet, né, ticket, vamos trocar o billet. Ele pode chegar lá e falar, vous avez un billet? Oui, bien sûr, né? Esse bien sûr é o com certeza. Claro, né, tem coisas no francês que você vai lembrar que você vai falar, esse bien sûr aí quando você tem muita certeza para você falar, ok? E o carteiro, né, a gente vai passar mais rápido aqui, porque senão não dá tempo da gente ir lá. Carteiro em francês, le facteur, ok? Agora outra pergunta que ele se perguntou, letra, carta registrada. Exemplo, eu paguei uma época que mandou um documento aqui do Brasil para a França, lá chegou como carta registrada. Então, se você for chegar uma carta registrada, letra recommandée, que é a carta registrada, ok? A outra pergunta que ele se perguntou aqui distribuidor automático, nós acabou de falar, e outra coisa, cheque, né? Como que fala, a pergunta como que fala cheque? O cheque, né? Le cheque, né? Talão de cheque também, tem a pergunta aqui, como que fala talão de cheque? Le carnet, né? La feuille é a folha do cheque, ok? E é interessante saber que no francês, claro, né? Tem algumas perguntas que você pode fazer para aquela pessoa ou ela pode fazer para você. Beleza, por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vai colocando vocabulários novos para a gente melhorar o nosso vocabulário que nós temos. Para você assinar alguma coisa, você precisa de alguma coisa para assinar. Exemplo, uma caneta. E a gente vai assinar o aluno como ele pedir uma caneta. É interessante saber, se você chegar lá e você precisa de assinar alguma coisa e você precisa de pedir para mim se eu tenho uma caneta para te emprestar. Mas como eu falo caneta? Stylo. Tá? Agora eu quero fazer a pergunta. Vous pouvez prêter votre stylo, s'il vous plaît? Vous pouvez prêter. Então você pode emprestar, mas vamos dizer que você olha lá na mesa dele, daquela pessoa ali, algo do tipo, e você não consegue ver a caneta. Ele não está com ela ou você não consegue. Aí você pode pode fazer a seguinte pergunta. Vous avez, o você tem ali. Vous avez un stylo, s'il vous plaît? Vous avez, o que ele está falando para você se você tem. Vous pouvez o você pode emprestar. Por quê? Porque você já viu a caneta ali na mão dele. Caso contrário, né, você não precisa fazer ali a pergunta vous pouvez. Então, por quê? Porque você vous avez, porque você está viu ali a caneta na mão dele e não é necessário de você falar lá, ok? Agora, eu acredito que é mais ou menos que é isto que a gente tinha programado para passar para vocês. A aula é a média de 35 minutos, pessoal. É para dar ali mesmo interagir com o aluno, aprender. Nós vamos estar toda quarta-feira ao vivo, nesse mesmo horário aí, passar para você. Cada dia nós vamos bater um pouco mais de conversação, bater um pouco mais de papo. Interagir mais aí. E se você também tem interesse aí de aprender o francês, nós estamos lançando
uma nova turma, inclusive estou acabando de fechar com uma nova turma agora aí, para começar no próximo dia 27 do mês seguinte. Já está algumas pessoas de fora do Brasil já, que já estão ali fechados já, acabaram até de fazer até os pagamentos lá pela plataforma nossa lá. Então, se você tem interesse, pode entrar lá em nossas redes sociais, deixar lá o seu telefone, que nós entraremos em contato com você. Ou você quer agendar uma aula demonstrativa conosco, essa aula é gratuita. Nessa aula, nós iremos passar o nosso cronograma todo de trabalho, e sem falar também que nós estamos trabalhando com o material mais moderno do mercado atual. Este material vai ensinar você como falar o francês que os franceses falam, entendeu? Então, o cronograma nosso já está todo ele pronto lá. Então, aí você vai aprender lá do início como que fala bom dia, boa tarde, e por aí vai. A gente tem um cronograma onde que a gente vai colocar você ali numa direção. As aulas que nós estamos fazendo é mais um bate-papo, tirar dúvidas, e se você também quer dar alguma sugestão também para as próximas aulas aí, pode deixar lá em nossa rede social lá, que nós iremos responder, ok? Claro, tem coisas que nós já tem um cronograma, parece que já tem um cronograma aí demais, não sei eu que organizo muito isso aí, mas já tem um cronograma aí da próxima aula, que nós iremos falar. Deixa eu ver se está aqui notado para mim o que vai ser na próxima aula, para vocês já estar aí. Na próxima aula vamos falar sobre direções, e na outra semana vai falar sobre supermercado, supermarché, ok? Então nós vamos aprender alguns itens do supermercado e por aí vai, ok? Então ficou aí o convite, se caso você tenha ali interesse de aprender o francês conosco, pode agendar uma aula demonstrativa que nós iremos bater um papo lá, ok? Bom, por hoje foi o que nós tínhamos programado. Fico grato de vocês estarem aí, assistindo a aula conosco. E se você, igual mais uma vez eu acabei de falar com vocês, se você tiver alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários que nós iremos responder, ok? Au revoir, à la prochaine.